Os casos de ataques a caixas eletrônicos com explosivos já viraram rotina aqui na região. Em menos de 2 meses foram 15 ocorrências, 25% a mais que no mesmo período de 2012. O crescimento desse tipo de delito levou muitos empresários a deixar de oferecer o serviço aos clientes. A Polícia Militar promete desenvolver estratégias para conter a onda de crimes. Entre os fatores que influenciaram os ataques está um aumento na quantidade de terminais na região. Na madrugada desta terça-feira, 4 homens e uma mulher foram presos depois de explodirem os terminais de um supermercado na Vila Brandina, em Campinas. Um dos assaltantes morreu na troca de tiros com a polícia. Houve perseguição e o grupo foi preso no bairro São Fernando. Na casa de um dos bandidos foram encontrados coletes à prova de balas, dinamites, notas manchadas pelo dispositivo de segurança dos caixas e um fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas. Nos primeiros 43 dias do ano passado foram registradas 12 ocorrências de ataques a caixas eletrônicos em Campinas e região. Neste ano, esse número saltou para 15. Desse total, 9 foram só em Campinas. Além das agências bancárias, outros estabelecimentos também caíram no gosto dos bandidos, como os postos de combustíveis, por exemplo. Neste, 2 terminais ficavam à disposição dos clientes. Um deles dentro da loja de conveniência e o outro na parte externa. O medo dos funcionários era constante e antes mesmo que os caixas fossem atacados, o dono pediu a retirada. Agora a gente trabalha com mais tranquilidade. Segundo o vice-presidente do sindicato que representa os proprietários dos postos de combustíveis, esta atitude foi tomada por muitos outros empresários. Esse tipo de prestação de serviço é incompatível com o posto de gasolina, apesar de ser o local de maior acessibilidade, maior, vamos dizer assim, conveniência para o consumidor, que é um lugar onde tem bastante gente, dá em tese mais segurança. Mas o risco que traz inviabiliza esse tipo de prestação de serviço. O que está sendo pensado para mudar esse cenário? Segurança pública ela não é feita só com polícia. É uma parcela importante, mas exige a participação de outros segmentos. Nós fizemos contato com alguns bancos para que eles também se adaptem e promovam com investimentos em equipamentos de segurança para dificultar a ação dos marginais. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que várias iniciativas de caráter preventivo estão sendo adotadas e que os investimentos em segurança aumentaram cerca de 60% nos últimos anos. Mas a Febraban não informou se está tomando alguma medida específica para conter o avanço dos ataques a caixas eletrônicos neste ano, como mostrou a nossa reportagem. E uma semana depois da prisão do vereador de Sumaré, Claudoir Aparecido Menes, conhecido como Cláudio Mescan, a Câmara da cidade ainda não decidiu que providência tomar. Claudoir Aparecido Menes foi preso em flagrante junto com o filho Bruno Ricardo na última quinta-feira por uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Eles são suspeitos de adulteração de caminhão. Os dois foram transferidos ontem para o Centro de Detenção Provisória da cidade. De acordo com a advogada da Câmara Municipal de Sumaré, Graziele Diniz, o Legislativo ainda não decidiu pelo afastamento e vai analisar com cautela a situação do vereador. E os vereadores de Jaguariúna votam daqui a pouco um projeto para anular o decreto que rejeitou as contas do prefeito Tarcísio Chiavegato. As contas de 2007 do prefeito foram rejeitadas pelos vereadores da gestão passada, seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Caso o projeto seja aprovado na sessão de hoje, a Câmara terá 90 dias para estudar e julgar novamente a matéria. Segundo o presidente da Casa, Alfredo Chiavegato Neto, filho do prefeito, a medida tem o objetivo de regularizar o processo. Tarcísio chegou a ter o registro indeferido na última eleição, mas o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela aprovação da candidatura. A CPFL Paulista divulgou o balanço da economia de energia elétrica durante o horário de verão, que termina no próximo sábado. Após 119 dias com os relógios adiantados em 1 hora, houve redução de 0,7% no consumo das 234 cidades da área de concessão. Esse volume é suficiente para atender a uma cidade do porte de Campinas durante 8 dias.
A concessionária Rota das Bandeiras deve reabrir até amanhã a via que dá acesso à rodovia Dom Pedro I para o Parque das Universidades por determinação da Justiça. O local foi fechado pela concessionária na última quinta-feira para obras. A decisão atende às reclamações da PUC, Unicamp e do Hospital e Maternidade Madre Teodora, que ficam naquela região. A rua vai ficar liberada pelos próximos 180 dias até que seja planejada uma nova alternativa. No próximo bloco, Shell e BASF concordam em pagar atendimento médico vitalício para mais de 800 pessoas que sofreram contaminação na planta de Paulínia.